Que a paz de Deus esteja com você. Hoje vamos meditar em Jonas. Nós tínhamos parado no capítulo 1 e hoje nós vamos meditar capítulo 2, do 1 ao 10. Se você acompanhou as lives anteriores, você sabe que estamos meditando em Jonas, Tiago e 1 João. E hoje, primeira aqui Jonas, primeira live Jonas, capítulo 2. Vou esperar um minuto para ver se mais alguém aparece aí. E aí, assim que der um minuto, eu começo. Lembrando que a live vai ficar salva no YouTube, se você é inscrito no canal. Se não o link tá na bio do perfil, então você consegue se inscrever lá. E as lives estão ficando salva lá. Assim como vídeos também, todos os dias tem vídeo por lá. Então, Jonas, capítulo 2. Vamos começar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem cuidado de nós. Estamos diante de Ti, diante da Tua presença e reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos é o Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo volta para o Senhor. Nós te entregamos este momento em Tuas mãos. Que não seja obras da carne, mas que seja a obra do Teu Espírito sendo fortalecida em nós, sendo firmada em nós, e que a Tua palavra possa encontrar um lugar no nosso coração, para que sejamos cheios de Ti, cheios da Tua palavra, e assim nós possamos praticar. Assim como diz em Tiago, não somente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Nós entregamos cada vida em Tuas mãos, cada alma, cada lar representado. O Senhor possa ir de encontro, Pai, e trazer cura, restauração, provisão, porque nós cremos na Tua palavra e nós declaramos que em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deusimar, consegue mandar lá no grupo o link da live pra mim? A Tati, esqueci de avisar a Tati da live. Então vamos lá. Jonas 2, do verso 1 ao verso 10. Deixa eu ver isso. Jonas 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ou seja, Jonas orou. Lembra que Jonas tinha acabado de sair da tempestade e aí o peixe engoliu. E aí agora ele está na barriga do peixe, nas entranhas do peixe. E então o que acontece? Ele ora a Deus. Não sei você, mas quantas vezes nós oramos a Deus nas dificuldades? Quantas vezes nós oramos a Deus quando tudo vai ruim, quando tudo vai mal? E aqui Jonas, ele fez isso, ele só orou a Deus quando ele estava na barriga do peixe. Ele não orou a Deus quando ele estava entrando no barco, ele não orou a Deus quando ele estava no barco, ele não orou a Deus antes de pensar em comprar passagem, mas ele só orou depois que ele passou pela tempestade, depois que ele foi engolido pelo peixe, e agora, estando na barriga do peixe, ele ora a Deus, E isso é muito engraçado, porque se trazermos para a nossa vida hoje, nós fazemos isso quantas vezes? Quantas vezes nós, em vez de orarmos a Deus, nós estamos, e depois passamos por tantas coisas, só então nós oramos, Então aqui ele traz esse conceito para nós de que nós temos que orar a Deus em todo o tempo, Não independentemente das circunstâncias. E Jonas só orou quando ele estava na barriga, Então aqui no capítulo 2 de Jonas 1, capítulo 2, versículo 1, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, e ele ainda diz como ele se sente, como ele está lá na barriga do peixe. Aí ele diz para o Senhor, na minha angústia, clamei a ti, e o Senhor me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz? Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ou seja, ele é bem dramático, Ele ora dizendo a Deus, olha, estou no fundo do oceano, olha, estou na barriga do peixe, Aqui ele diz,
que o Senhor, ele clama e que o Senhor responde a ele, né? No verso 4 ele diz: lançado estou de diante dos teus olhos. Agora ele entende, né, que ele está diante do Senhor. Agora ele entende que o Senhor está vendo tudo. E aí ele diz: estou lançado, né, diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade, né? No versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas, né, se enrolam na minha cabeça. Imagina ele na barriga do peixe, e lá ele diz, né, as águas quase, né, o consome, as algas enroladas na sua cabeça, ele achando realmente que ia morrer ali, na barriga do peixe. E a Bíblia diz, né, ele ficou 3 dias e 3 noites, e quando ele estava lá, ele ora ao Senhor. E aí ele diz, no verso 6, eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Olha o que ele diz. Ele diz 3 coisas. No verso 2 ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor. Nós temos que clamar a Deus não só na nossa angústia, mas também no tempo de alegria. No verso 4 ele diz, lançado estou de diante dos teus olhos. Nós temos que realmente nos lançar diante da cruz todos os dias, não é só quando estamos mal. Nem aqui ele diz, olha, estou lançado, né? Porque quando ele estava na tempestade, ele não estava preocupado. Quando ele estava no barco, ele não estava preocupado. Ele foi se preocupar quando ele estava na barriga do peixe. E no verso 6 ele diz também, só o Senhor o livra da perdição. Só o Senhor livra a vida dele da perdição. Nós sabemos que é Deus quem nos livra da perdição. O Deus que nos conhece, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos sonda e que nos faz caminhar. E aí no verso 7 ele diz, quando desfaleci em minha alma, olha isso, ele já estava desfalecendo, ele já estava meio que convencido de que ele morreria ali, né? E aí ele diz, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Olha que terrível, você só lembrar do Senhor quando você está desfalecendo, quando você está entrando na perdição, quando você está aflito, ansioso. Olha isso. A Bíblia diz, medite na palavra dia e noite para que você não peque contra o Senhor. Medite na palavra dia e noite para que sua mente seja renovada. Medite na palavra dia e noite para que você caminhe com Cristo, de modo que você não vai ter essa alma aqui que o Jonas está tendo nesse momento. Ele está na barriga do peixe e ele está falando, olha, eu já estou certo que posso morrer. E aí ele diz, quando a minha alma desfalece, quando não há gosto mais para viver, ele se lembra do Senhor, né? E nós temos que entender em quais momentos nós lembramos do Senhor de fato, né? Será que são só nos momentos de dor ou será que são nos momentos de felicidade também? E aí ele diz, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Então, na barriga do peixe, ele clamou a Deus e ele creu que a oração chegou ao Pai. De modo que no verso 8, os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te aí olha ele dizendo para o Senhor que ele vai cumprir aquilo que Deus pediu. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Olha isso, Jonas clama a Deus no ventre do peixe. Jonas clama a Deus e diz, Pai, eu me lanço diante de ti. Eu me lanço diante dos teus olhos. Né? Só o Senhor me livra da perdição, só o Senhor me faz caminhar com a tua graça, com o teu amor. E aí ele diz, quando eu já estava abatido, quando eu já desfalecia, eis que o meu clamor chegou aos céus, né, diante do Senhor. Eis que a misericórdia dele está sobre mim. E aí o que acontece? Deus ouve o clamor de Jonas. E ele vê que Jonas realmente clamou a ele.
né? Poderia ter clamado na tempestade, antes dela e depois dela, mas não. Ele clama quando está na barriga do peixe, ele clama quando está no problema. Nós temos que clamar também quando estamos no problema, não é errado, mas Deus nos chama para uma vida de relacionamento em que nós clamamos dia e noite, nós oramos, nós temos comunhão com Ele. Então não é só igual Jonas, é esperar acontecer alguma coisa para então clamar e esperar que Deus responda. Pelo contrário, nós temos que ter uma vida de oração anterior, e se vier alguma coisa, Deus vai nos ajudar a passar por isso. E aí Jonas, ele diz no verso 9, eu oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento e do Senhor vem a salvação. Ele entendia que para sair daquele momento, é só o Senhor que poderia fazer. É só o Senhor que poderia salvá-lo. E o que eu acho muito bonito no verso 10, Deus dá ordem ao peixe, Deus dá ordem à criação, e a criação o obedece. E nós, como os filhos de Deus, como servos do Senhor, nem sempre obedecemos a Deus. Imagina o peixe. O peixe, ele não se revidou. Mais uma vez, o peixe, ele não se revida, mas ele obedece a Deus. E uma palavra de Deus apenas, o peixe faz o que Deus pediu. No verso 10, diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ou seja, o peixe não é desobediente como nós. O peixe, ele obedece. Todos os animais obedecem à voz do Senhor. E aqui ele diz, o peixe estava com Jonas na barriga 3 dias e 3 noites. E uma palavra do Senhor, o peixe vomitou Jonas, na terra, de modo que Jonas não morreu. E Jonas teve realmente a certeza de que Deus estava com ele, de que Deus tinha ouvido o clamor dele na barriga do peixe, E nós temos que entender que a nossa salvação vem do Senhor. O nosso clamor tem que ser a Deus e não em outras coisas, mas nós temos que firmar a nossa vida nele. Eu sempre falo e sempre vou falar aqui a respeito da vida de oração, o quão isso é importante e o quão isso é fundamental, porque existem muitas coisas que nós passaremos na vida, que não teremos forças, mas quando estamos vivendo uma vida de oração e quando de fato estamos confiando em Deus, o Senhor pode nos trazer o escape, Ele pode nos trazer a solução, e não como Jonas, esperar algo acontecer para que você tenha uma vida de oração, e não esperar algo acontecer para então você clamar ao Senhor. A Bíblia diz, clame em todo tempo, ore sem cessar, porque nós não sabemos o que estamos lutando, com o que estamos lutando. A todo instante pode haver uma luta, Nós que somos cristãos estamos em constante guerra, Uma guerra não carnal, mas uma guerra espiritual. E aí Jonas, ele passa por tantas coisas, assim como a gente viu na live, capítulo 1, finalzinho do capítulo, ele passa por tantas coisas. E aí só depois de tudo, quando ele está na barriga do peixe, que ele realmente vê que tudo pode dar errado, então ele clama a Deus, Ele diz para o Senhor, livra-me deste lugar, Lançado estou diante do Senhor. Mas quando ele estava se a gente lembrar, quando ele estava no barco, ele não diz essas coisas, pelo contrário, ele dorme e tem um sono profundo, Ele não se importa com Deus, ele não está preocupado em fazer a vontade de Deus, pelo contrário, ele está querendo seguir seu próprio caminho. Mas quando ele cai realmente num lugar em que ele não vê saída, porque o peixe ali poderia muito bem digerir ele, engolir ele totalmente, mas ele não o fez, O peixe preservou Jonas, assim como Deus ordenou, e o vomitou fora, Imagina Jonas, Nem o peixe foi capaz de engolir, e nem a tempestade o matou, porque a palavra de Deus ainda estava sobre Jonas, E agora nós vamos ver no capítulo 3, na próxima live, que Jonas, Deus fala com ele novamente, olha, Jonas, vai para Nínive. E aí ele vai. Mas precisou acontecer tantas coisas para que ele realmente entendesse
que Deus estava no controle, que Deus estava cuidando de tudo, né? Então, é um convite hoje para que eu e você tenhamos uma vida de oração e não esperamos as coisas acontecer para que então possamos clamar a Deus e esperar que Deus ouça a nossa oração e que nos livre, né, no problema ou do problema. Mas nós temos que ter uma vida de oração, uma vida pautada no Senhor, uma vida que realmente preza pela presença do Senhor, para que quando nós passarmos pelas tempestades, pelas aflições, pelas provações da vida, nós possamos vencer com Jesus, né? Apenas com Jesus nós podemos vencer. E assim como Jonas, ele faz ele ora de forma bela aqui, né? Ele diz: olha, lançado estou diante do Senhor, na minha angústia, eu clamo a Deus. Somente Deus pode me livrar da perdição, né? E quando a minha alma desfalecia, então o Senhor ouviu o meu clamor, né? Então ele diz, né? Ele fala como ele se sente, mas ao mesmo tempo ele revela quem Deus é. É aquele que nos livra da morte, é aquele que nos traz alívio, é aquele que nos traz paz, é aquele que nos dá a vida, né? Jonas, ao fazer a oração, ele revela quem Deus é e também revela suas dificuldades. E aí Deus ouve o clamor e responde o clamor, né? Deus apenas falou ao peixe, né? Vomite-o fora, e o peixe assim fez, né? Sim. O preço, existe um preço, né? Sempre são consequências, né? Quando Deus nos pede algo e nós temos que fazer algo, quando nós dizemos não, aquilo gera consequências, né? Existe um preço quando você vai fazer algo, porque nada é de graça, né? Quando você vai fazer algo, existe renúncia, existe você dedicar a sua vida, mas ao mesmo tempo também existe consequências quando você não aceita, né, o propósito, quando você não quer viver o propósito. E aí é o que acontece com Jonas. A alma dele já estava se desfalecendo, a alma dele estava abatida, né? E depois, mais à frente, a gente vai ver algo que acontece com Jonas muito interessante. Ele pede para morrer 2 vezes. E depois de tudo que Deus fez, ele pede para morrer, porque ele não acreditava no que aconteceu. Né? Ele não queria acreditar. E aí é o que a Cássia colocou, é o que muitos de nós fazemos, nós fugimos do chamado, e aí nós pagamos um preço por isso. Sempre vai existir um preço, porque quando estamos longe de Deus e não estamos cumprindo aquilo que Deus nos pede, não há paz em nós. A nossa alma desfalece, e ela vai desfalecendo até que nós não aguentamos mais. E aí, se houver misericórdia, nós conseguimos voltar para o caminho, né? O Senhor nos atrai para perto, mas nem sempre isso acontece. Então, para hoje, para agora, live de Jonas, você possa guardar isso. Clame a Deus, mas não clame só quando tudo vai mal. Clame também quando tudo vai bem. Porque afinal Jonas falou, Deus é o nosso Deus, é o Deus da salvação, é o Deus que dá vida, é o Deus que cuida, né? Então, que possamos realmente caminhar com o Senhor. Assim como lá em 1 João nós temos meditado, lá em 1 João fala que quando nós ouvimos a palavra, então nós guardamos no coração, então nós praticamos o que ouvimos da palavra. Então significa que nós amamos a Deus quando conhecemos Ele através da palavra e na palavra nós vivemos. E conhecer a Deus e viver na palavra também tem oração, também é uma vida de oração, né? Porque nem sempre temos respostas, mas se oramos, se derramamos nossa vida diante do Senhor, Ele pode aquietar o nosso coração, Ele pode trazer respostas que aos olhos carnais nós não estamos vendo, né? Então por isso é importante. E para Jonas foi uma situação bem delicada. Imagina você dentro da barriga de um peixe, sabendo que você pode ser morto a qualquer instante. E ele ficou ali 3 dias e 3 noites e o peixe não fez nada com ele. É como se o peixe estivesse guardando ele só, né, na barriga, não fez nada. E simplesmente o peixe estava sendo, né, como se diz, obedecendo a Deus. E quando Deus deu a ordem, então o peixe o vomitou fora. Né? E depois, na próxima live,
A gente vai continuar em Jonas, falta pouquinho para acabar o livro é pequeno. A gente já viu capítulo 1, capítulo 2, na próxima capítulo 3. E depois 1 ou 2 lives, capítulo 4. Então, Jonas, depois possivelmente a gente medita em Tiago ainda hoje. Vou fazer outra live para meditar em Tiago. Ative as notificações, mas lembrando que eu vou deixar a live salva no canal do YouTube. E pense nisso, tenha uma vida de oração, busque uma vida de oração, de comunhão com o Senhor. E que de fato nós não possamos fugir do chamado dele, mas estarmos caminhando com ele, cumprindo o chamado que o Senhor tem para mim e tem para você. Né? Ainda há tempo de mim, né, e você, de voltarmos para o propósito, né, de estarmos alinhados com o Senhor. Se estamos vivos, se estamos aqui, é porque ainda há misericórdia sobre nós, ainda há graça sobre nós. Nós podemos alinhar nossa vida com o Pai e caminhar de acordo com o que Ele tem para mim e para você. Então, eu vou fechar, vou salvar a live e mais tarde, daqui a pouco, eu faço outra de Tiago, pra gente continuar Tiago. E a gente tá quase acabando o capítulo 1. E na próxima também, Tiago, capítulo 2. Então, que Deus abençoe você e tenha aí uma ótima quarta-feira em nome de Jesus. Não sei dar tchau, então só vou fechar.